Jornal da Pan. Para falar o nome e já sai encerrando a primeira meia hora, né? Dá tempo de falar o nome, né? Jornal da Pan, nessa segunda-feira, recebendo o prefeito eleito de Pompeia, Diogo Sesquim. Seja bem-vindo mais uma vez, Diogo. Muito obrigado, bom dia, 7h59 da manhã, uma alegria estar aqui nessa manhã de segunda-feira, iniciando a última segunda-feira do ano. Wagner Giroto, muito obrigado aí e saudar a audiência, né, do Jornal da Pan nessa manhã de segunda-feira. Deus abençoe a todos. Você tá alegre porque tem notícias boas, né? Eu ia falar agora que o Giroto vai perguntar, mas você tá alegre mesmo ou é só porque você quer agradar a gente? Tá feliz mesmo ou é para passar uma mensagem de otimismo para a população? E né? Giroto, eu sou o cara mais feliz desse mundo. Você não tem noção o desafio que eu vou enfrentar a partir de quarta-feira, mas é uma coisa que eu sempre sonhei, eu sempre pedi. E se falar em questão de felicidade, desafio também, mas de felicidade, sou o cara mais feliz do mundo. Tô contando os minutos para chegar 9 horas da manhã do dia 1º de janeiro para tomar posse. 48 certeza. horas quase só. Só apenas. Só. O prefeito eleito de Marília não tá com tanto assim, porque ele sabe que vai pegar um pepino gigantesco. Você falou desafio é que você não é o Vinícius Camarinha, que você vai ver o que é desafio. Mas eu falo assim, né? Hoje a gente está numa geração de líderes preparados, né? Eu tenho certeza que cada qual o seu desafio, com toda certeza. Eu também acredito que o Vinícius tá animado, ele tá com desafio, tá com aquele tesão de trabalhar, os prefeitos da região, inclusive que foram reeleitos, né, para continuar o trabalho, mas eu acredito que, independente do desafio, seja ele grande, seja ele não tão desafiador assim, mas está todo mundo aí pronto para trabalhar, arregaçar a manga a partir de quarta-feira. Vamos fechar a primeira meia hora e a gente volta, é claro, até às 9 da manhã. O prefeito eleito da cidade de Pompeia vai estar com a gente aqui na programação, no penúltimo programa de 2024. Estamos chegando ao final de 2024 aqui no Jornal da Pan também. E é claro, lista de Schindler, lista de não sei como que é o nome ali, formação de governo, algumas polêmicas já em relação ao seu futuro governo na cidade de Pompeia e desafios aí após um rápido intervalo comercial com o Diogo Sesquim ao vivo aqui no Jornal da Pan. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília, presença que transforma. A gente continua no YouTube Jovem Pan. O que é ali? Financeiramente, estamos no YouTube só agora, só no YouTube. Financeiramente é uma situação mais estável. Como que está ali em termos de folha de pagamento com o limite prudencial de quanto? 52%? Isso na lei de responsabilidade fiscal. A gente está ali com mais ou menos 42%, 43%. Tem uma folga então. Isso sem contar a Santa Casa. Contando a Santa Casa, a gente os contratados da Santa Casa, que eles não entram na prestação de contas de folha de pagamento, aí com toda certeza a gente já acenderia o sinal vermelho, roxo, cor-de-rosa, todos os alertas possíveis, né, se fosse. Então hoje foi uma discussão até mesmo dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional, juntamente com o Senado, essa situação específica de se os contratados por OS entram na folha de pagamento ou não. E houve essa decisão de que não, eles não entrariam, a folha de pagamento por terceiros, né? Por CNPJ, né? CNPJ. Seria RH. É por OS, né? Já está traçado, finalizado. A transição conseguiu avançar? Porque tem toda essa polêmica em torno de transições, né? Equipes de transições, existem até uma legislação, mas toda equipe de transição reclama que não tem acesso às informações que são públicas, né? Como foi em Pompeia? Na realidade eu sempre falo, né? A transição ela não acaba quarta-feira, quando a gente assume o governo. A transição ela vai mais um tempo e a gente está tentando colocar, Giroto, essa cultura dos 100 dias. Os primeiros 100 dias, isso é muito forte dentro dos Estados Unidos, né? Nos municípios, os governos norte-americanos, até a imprensa dá uma tolerância maior nos primeiros 100 dias, porque a hora que você está pegando a casa como o seu antecessor deixou e você está moldando a casa, os trabalhos, os fluxos, do jeito que você quer deixar. Então, a transição, ela acaba quando você finaliza ali os 100 dias. Isso aí é uma cultura que a gente quer trazer, que é uma tolerância do trabalho. Quando a gente assume e ganha a eleição no dia 6 de outubro, a própria legislação passada em Pompeia, né, aprovada em Pompeia no ano de 2010, nós somos a terceira equipe de transição a ser constituída na história de Pompeia. A gente começa a indicar via decreto, via ofícios, e a prefeita, através de decreto, formaliza a equipe de transição. A gente começa a ter acesso, né, pedir acesso a dados, às informações, aos trabalhos, aquilo que está sendo realizado. E a gente teve ali um retorno de 34% das informações que a gente requereu através de ofícios, né? Então, assim, o ofício ele é muito importante a gente
gente ter registrado, para a gente poder ter uma prova, uma garantia daquilo que foi nos passado de forma institucional. Obviamente que por boca, com servidores, secretários, a gente acaba tendo uma dimensão muito maior, só que é uma dimensão informal, então acaba ficando por fofoca, porque fala assim, fulano falou isso, tá, mas e o ofício? O ofício a gente não tem. De muitas informações que a gente pôde obter através da administração, de como está sendo tocado o serviço, como foi tocado o serviço, a gente sabe de boca, a gente sabe de conversa, mas ofício, poucas informações a gente teve, né? Apenas 34%. Essa é uma cultura que eu acredito, eu, Diogo, né? Não só prefeito eleito, não só vereador, mas cidadão Diogo, eu acredito que tem que ser fortalecido mais na gestão pública municipal. Por quê? Para ter uma continuidade, para você poder tocar um orçamento, tocar uma equipe que você está tendo uma cultura, herdando numa cultura organizacional, você precisa entender do mínimo, de uma forma institucional e de uma forma mais embasada, né? Então hoje a gente tem um entendimento, a gente vem acompanhando aí de forma pública, né, Giroto? Você acabou de mencionar, na transparência ela obriga que as contas sejam publicadas, né? A lista de servidores seja publicadas, mas às vezes no portal da transparência demora um pouco para atualizar e a gente tem algumas informações desatualizadas e até mesmo abas que ali estão informações em branco, né? Então a gente não teve acesso a algumas informações via portal de transparência, requeremos via ofício e até agora a gente também ainda não tem essas informações a nível oficial. Então, a transição... conta? Eu fiquei curioso agora, nem 33, nem 35, 34%. 34%. Quem que bateu o martelo na conta? O nosso coordenador de transição, Paulo Henrique, que quando você envia os ofícios, a gente encaminhou os ofícios com um número de perguntas, né? Então, a metodologia foi o seguinte, a gente encaminhou o ofício requerendo uma informação, então pergunta 1, 2, 3 e 4. E quando a gente recebia as informações, a gente falava, opa, isso aqui está respondendo o item 1 ou item 2. O DHS e o SAI foram as únicas que entregaram 100% das informações. Uma secretaria ou outra, que eu não vou me recordar agora, acabou entregando 100%. E quando, né, no DHS e no SAI nos devolveram, eles falaram, olha, quanto à pergunta tal, nós não temos tal informação. Pô, isso é uma resposta. Mesmo você não tendo informação, você tendo uma negativa, olha, não tenho a resposta para essa pergunta, você colocar, nós consideramos que essa resposta foi nos entregue. Mas então bastava colocar, não temos a resposta, né? Que já não temos a resposta. Melhor, né? Não temos a resposta. Agora você deu a dica aí, né? Pois é. Aí você atingiria 100% do índice, né? Mas isso é interessante, Giroto, porque a gente quer, né, fortalecer essa cultura de transição. A legislação da transição nossa, ela é ainda um pouco conservadora. Ela precisa ser um pouquinho mais ousada. Hoje a gente teve uma equipe, e não estou falando de salário só, não, tá? Mas a gente teve uma equipe que se desdobrou, que se dedicou em tempo integral, tirou seus afazeres para poder trabalhar na transição. E a gente teve que ter uma estrutura nossa, teve que ter uma sala nossa, com equipamentos nossos. Embora a prefeita tenha disponibilizado uma sala que a gente pediu, requereu, só que era na frente do gabinete. Então a gente é um pouco constrangedor você trabalhar com transição na frente do gabinete, dentro do Paço Municipal. Da mesma forma que tem nossa alegria, né, Wagner? A gente está entrando, mas também tem gente que está saindo. A gente tem que respeitar esses momentos de quem está entrando, quem está saindo. Então, quem entra na sala para conversar com a gente, às vezes quer conversar uma informação sensível. A gente quer trazer uma pessoa para poder, né, de fora, aqui de Marília, da DRS, alguma instituição da saúde, da educação, quer conversar como transição. E a gente não pode levar na sala, na frente do gabinete, porque constrange a pessoa, limita algumas informações, e é diferente você trazer uma pessoa para falar numa sala a 3 quarteirões da prefeitura do que na frente do gabinete da prefeita. Então, que é mais sensível nesse momento agora? Porque a partir do dia 1º, todos os serviços passam a ser da sua responsabilidade. Alguns, por exemplo, o ano letivo não começou ainda, então você tem um tempo ainda até o início do ano letivo. Outros, por exemplo, na área da saúde, a partir do primeiro minuto que você é responsável, pode ter demanda já na área da saúde. Como que vocês estão lidando com essa questão para não ter problema de solução de continuidade do serviço? Cada hora e cada momento a gente vai se preparando e vai esquentando o motor para pegar uma cidade dia 1º que
para os serviços não pararem. Então, o serviço de atendimento básico de saúde nas unidades, mas o principal é que a gente já vai entrar focado em colocar a frota para andar, para poder fazer a coleta de resíduos, do lixo. Pô, a gente vai passar daqui a 2 dias o ano novo. Então tem muitas famílias em Pompeia, o pessoal, é uma cultura de Pompeia, do interior do estado de São Paulo, o pessoal receber, né, as suas famílias, familiares de outras cidades. Então tem festa, então gera lixo, resíduo, é um papelão, é uma garrafa de champanhe, uma garrafa de cerveja. E a reciclagem, a coleta da reciclagem não pode parar, a coleta do lixo, do resíduo sólido não pode parar. E a gente passou aí uma semana chuvosa, né? Hoje e amanhã não vai dar tempo de realizar todos os serviços de capinagem, né? E o mato vai estar alto. E a gente ainda vai estar em período de janeiro, que é um período chuvoso. Então ter essa zeladoria urbana em dia, Giroto, é a nossa prioridade. Manter a cidade limpa, tocando o serviço público da atenção básica de saúde em dia e observar as contas também. Dia 7 eu tenho que fazer uma transferência de mais ou menos 1,2 milhão para o DHS, para o DHS fazer o pagamento da folha salarial da Santa Casa, né, dos funcionários da prefeitura da Santa Casa. Né, eu recebo toda terça-feira o ICMS, 10, 20, 30, o repasse do governo federal, do Fundo de Participação dos Municípios. Não sei ainda como que eu vou pegar o caixa na quarta-feira, como que vai estar de caixa para mim. Uma hora é uma notícia diferente, então eu estou preparando para pegar um caixa, para fazer esse caixa, para pagar meu salário, pagar os salários dos meus servidores, contratados pela Santa Casa, e também tem as férias dos professores. Os professores vão entrar em férias dia 13 e também dia 7, dia 8 tem que pagar a férias dos professores, tem que ser ali 5, 6 dias antes do servidor, do funcionário entrar em férias. Então já estou chegando planejando essa folha salarial, essa questão das finanças públicas, né? Não parar os serviços, né? Ter a frota, os caminhões, os tratores, né? Todos os equipamentos em condição de trabalhar a partir de quinta-feira, dia 2, porque dia 1º é recesso, é ponto facultativo, é feriado, então não tem expediente, não tem atendimento, mas o serviço de plantão do SAI funciona, o serviço de plantão da Defesa Civil funciona, né? E o pronto atendimento da Santa Casa funciona. Agora, a partir do dia 2 é onde abrem-se os portões da Prefeitura, Posto de Saúde, né? Já coloquei a Claudine vai trabalhar também dia 2, já vai fazer ali uma revisão nas escolas, na infraestrutura das escolas, infraestrutura de rede. Então, a gente vai botar o pessoal para trabalhar dia 2 logo de manhãzinha. Muita coisa, né? Muita coisa. Tô animado, Giroto. Pompeia é algo em torno de 10% da cidade de Marília, né? Então a gente começa a ter a gente consegue fazer simulações da cidade em torno de questões. É que embora seja 10%, ela tem uma condição muito diferenciada em função da arrecadação do Grupo Jato ali, que dá uma folga, né, orçamentária muito grande para a cidade de Pompeia. Só que a gente sabe que o Grupo Jato vem de um momento de crise, né? Esse ano já não teve repasse aos trabalhadores, né? Não houve o repasse como que chama? Contribuição de melhoria. Participação nos lucros, né? Em função do exercício do ano que não foi favorável. Até por problemas pontuais ali na mudança da fábrica, queda na produção, até o próprio presidente da Jato acabou sendo trocado em parte por causa desses problemas. Isso daí demora para refletir no seu orçamento. Ou já o ano que vem você começa a ter algumas limitações orçamentárias em função do momento do Grupo Jato? Olha, a questão econômica, principalmente do rendimento da indústria, nos últimos 2 anos ele já vem tendo uma queda considerável, né? A gente tem aí algumas ações do governo federal, também ações externas com questões cambiais que vem impactando diretamente na produção da indústria brasileira. Não só Pompeia, não só o Grupo Jato, mas a maioria das empresas, indústrias de Pompeia tem sofrido esse impacto, Marília também, Marília e todas as empresas da região que trabalham com a indústria, com a agroindústria, com a produção de alimentos. Então eu acredito que isso é um cenário, Giroto, geral. Então, maioria dos prefeitos aqui da região, que tem grande parte da participação econômica do seu município com a indústria, vão sofrer uma queda no seu repasse do ICMS. O repasse do ICMS ele é feito um cálculo, né, e ele é impactado a posteriori. Então é verificado, né, o quanto você teve de fato a arrecadação de ICMS nesse ano,
vai ser feito o cálculo e vai ser repassado ali nos próximos orçamentos, nos próximos anos, né? Como eu disse, toda terça-feira o município recebe uma cota, uma participação do repasse do ICMS. Então, isso aí é um cenário geral. Então, acredito que para 2025 não, mas já a partir de 2026, o que a gente conseguiu oferir esse ano já vai ser impactado diretamente lá em 2026. Da mesma forma que lá em 2025 a gente vai sentir o que foi impactado lá em 2023, que também não foi um ano fácil para a indústria, não foi um ano fácil para o comércio, foi um ano de muita resiliência. Em 2022 a gente teve uma grande bonança, né, num cenário pós-pandemia, uma reabertura, né, do comércio, uma reabertura dos trabalhos, e a política financeira, econômica, de planejamento, ela preparou um caminho de crescimento nos anos, só que não foi o que a gente conseguiu verificar em 2023. Em 2024 se confirmou que as projeções econômicas pós-pandemia, elas estavam fortemente sendo impactadas por fatores externos também. Então, isso é algo que refletiu na produção da indústria, na contratação dos trabalhadores, na política salarial, né? Então, a gente vê aí que vai ter um impacto significativo no orçamento dos municípios, principalmente dos pequenos municípios, né, que recebem recursos aí do Estado, da União. Hoje, Pompeia, 80% do orçamento de Pompeia é fruto de repasse do governo federal, do governo do Estado de São Paulo. Apenas 20% é receita própria. Quanto vai ser o seu orçamento de 2025? A previsão de arrecadação e a previsão da despesa, Giroto, é 180 milhões. Nós aprovamos recentemente, final de novembro, um orçamento de 180 milhões de reais. 180 milhões? 180 milhões de reais. E desses 180, quanto que é hoje a capacidade de investimento que você tem, por exemplo, em obras? Quanto que desse orçamento aí é variável para você executar obras, investimentos na cidade de Pompeia? Eu preciso verificar como que ele tá separado. A gente está fazendo uma separação por rúbrica, né? O orçamento no Brasil inteiro, de todos os municípios, ele é considerado orçamento programa. Então eu estou herdando um orçamento da atual administração e eu vou tocar esse orçamento a partir do próximo ano, e ele está muito linkado ao plano plurianual, que ele se encerra, o PPA, no ano que vem. Então, eu estou condicionado a tocar os programas, aos projetos da atual administração ainda no ano que vem. Então, desde pagamento de salário, aquisição de equipamentos, os investimentos, né, em infraestrutura, em obras, estão linkados, e isso eu preciso verificar, eu não vou te deixar sem resposta. Não, e até para saber quais seriam o que normalmente é pouca coisa que sobra. Uns 10%. Eu posso estar sendo se for grosseiro. 10%, tá ótimo, né? Uns 8 a 10%. E quais seriam as prioridades, né, em termos de obras para o município? Você identificou isso durante o processo eleitoral e agora durante a transição? E por isso que o ano que vem a gente fala em questão de repasse de CMS, em repasse do governo do estado e federal, a gente pode ter uma queda, a gente pode ter um impacto no orçamento. Porém, Giroto, o ano que vem é um ano pré-eleitoral, tanto do presidente da República, do governo, dos deputados estaduais, deputados federais. Então, acaba que algumas secretarias e ministérios, eles abrem as portas com as emendas parlamentares, com novos programas, projetos, editais de financiamento de projetos, e bacanas, desde o esporte, desde o meio ambiente, na área da cultura. Então, recurso tem. A gente tem que saber buscar, e é por isso que a gente está montando uma equipe de convênios muito bacana para ficar bem atento aos editais, para a gente poder captar esses recursos do governo federal, captar recursos do governo do estado, captar recursos de entidades privadas, bancos que oferecem, né, projetos culturais e parcerias, né, sem contrapartida nenhuma para os municípios, como uma forma, né, de demonstração social, como uma forma de responsabilidade social dessas empresas, desses entes privados. Então, os municípios têm sido grandes parceiros desses entes privados. Então, a gente está bem atento aos editais, bem atento aos projetos, e a gente quer usar o nosso máximo da nossa equipe de convênios para fazer essa captação. Você vê a força econômica da cidade de Pompeia, né? Você falou em 180 milhões, a gente fala que Pompeia, em termos de população, é algo em torno de 9% da população de Marília. Então, se a gente projetasse, daria um orçamento de 1,8 bilhão para a cidade de Marília. Se a gente fosse fazer 1,9 quase. E o orçamento de Marília é 1,7, só que você tem o HC, FAMEMA, você tem
algumas coisas ali, né, dentro do orçamento de Marília, ou seja, a força, a pujança econômica da cidade de Pompeia em função do Grupo Jato. Né? É quase similar, né? É quase similar. Se a gente for... Pompeia está para Marília da mesma forma que o orçamento está, né, em números proporcionais. Eu não sabia dessa informação, Giroto. Muito legal. Se tivesse dinheiro para uma obra, qual seria? Qual você acha que é a maior deficiência hoje que você vai ter que atacar em termos de soluções de enfrentamento público, de uma nova obra, de um novo investimento? Qual que é a maior aflição hoje da cidade de Pompeia? Só um. Só um problema? Uma prioridade. Só uma prioridade? Se quiser elencar mais, pode... Eu dividiria em dois. Né? Eu resolveria a questão do nosso transbordo do lixo, tá? Que hoje o nosso transbordo está sendo alvo de apontamento pela CETESB. O nosso transbordo, ele fica ali na Vila de Paulópolis, né? No antigo aterro sanitário, que foi desativado, mas ainda é uma área... Quase em frente ao Distrito Industrial ali. Ali mesmo. Então ali você entra ali no pontilhão da Estrada da Cruzinha, ao invés de você ir reto, você dobra à esquerda na estrada municipal, você anda ali quase uns 600, 700 metros, você chega ali no transbordo. Então eu daria uma solução definitiva ali para a questão do transbordo do lixo. Hoje existem muitas soluções para o tratamento de resíduos sólidos no Brasil. Muitos municípios estão gerando recursos com o lixo, com os resíduos sólidos, e eu acredito que Pompeia não pode mais gastar R$800 mil por ano transbordando lixo para Quatá. Hoje, Giroto, eu também... fazendo transbordo para Quatá, Tá então. fazendo transbordo para Quatá, mas hoje, Giroto... Ali é um ponto só, um ponto de transbordo. Então, 2 vezes por semana vem o caminhão retira o lixo que foi coletado de Pompeia e leva para Quatá, para a destinação. Então hoje eu acredito que R$800 mil, mas eu também não julgo, porque não tem outra solução no momento. Mas e hoje, se eu tivesse recurso para poder sanar esse problema, eu utilizaria na solução definitiva do transbordo de lixo, né? E na criação dessa usina de tratamento, ou até mesmo, né, no consorciamento de municípios para ter uma gestão compartilhada dos resíduos sólidos. E uma outra prioridade que eu acredito que foi que a gente falou e a gente identificou na campanha eleitoral, já estamos indo atrás de área, é a unidade habitacional popular, é a moradia, né? Hoje Pompeia tem um déficit habitacional, tem muitas famílias que ainda estão pagando aluguel, né? E uma inadequação habitacional tremenda em Pompeia. Você tem ali pequenas residências acolhendo 7, 8, 9 pessoas. Então é o marido, a esposa, é o cunhado, é o primo que também acaba morando, faz uma edícula, faz um puxadinho aqui e ali. E as famílias têm se virado, né, como podem, para poder morar bem e viver bem, né? Então hoje a gente tem identificado um déficit habitacional de moradias a preços acessíveis, tá, Geruto? Né? Porque eu falar, seria o faixa 1. a preços acessíveis pela CDHU. Então hoje eu tenho ido a São Paulo, estou em contato com deputados, estou em contato com as agências governamentais do Estado de São Paulo, da CDHU, da Secretaria de Habitação e Urbanismo, para poder trazer essas unidades habitacionais para Pompeia logo, nesses primeiros 2 anos a gente já dá início às obras de construção dessas novas unidades habitacionais. Foi uma promessa, uma proposta de campanha, estamos tratando isso com muita responsabilidade, seriedade, estamos buscando área para poder trazer essas unidades habitacionais. Então, se a gente for ver, eu não consigo elencar, tem várias coisas, mas se eu fosse para elencar as 2 principais prioridades que eu estou focado nesse momento, é a questão do transbordo, da gestão do resíduo sólido e das unidades habitacionais. Rápido intervalo, fechando a segunda meia hora do Jornal da PAN, penúltima edição do ano, com o prefeito eleito de Pompeia, Diogo Sesquim. Vamos deixar já polêmicas e entregar logo na volta, né? Porque a gente faz aqui a retranca e depois não entrega, né? E o pessoal fica na audiência esperando a retomada das perguntas, né? A primeira polêmica é repatriação e importação de integrantes do governo Daniel Alonso para o governo da cidade de Pompeia. Ao menos 3 integrantes do primeiro escalão de Daniel Alonso, os irmãos Domingues, né? Tatá e Alexandre, e o atual secretário da Fazenda, ou não, ex-secretário da Fazenda e atual chefe do gabinete, Levi Gomes, que também deve assumir a Fazenda
lá no município de Pompeia. Lá chama Finanças, Secretaria de Finanças, Secretaria de Finanças, mas o senhor responde após um rápido intervalo comercial. Um recadinho aqui rápido, né? Cachaçaria Água Doce, o Marcelo pediu pra gente lembrar que hoje, excepcionalmente nessa segunda-feira, estaremos abertos a partir das 18 horas e terá cerveja original Stella em dobro até as 20 horas, música ao vivo. É isso. Você viu que 30 horas, né? Ele colocou até as Cerveja 30 horas, aí ele Stella mandou em dobro até 30 horas. Eu não sei como vai calcular isso até 30 horas, né? É igual menos 300%. Mas tudo bem. Véspera, antivéspera de feriado aí com um promocional na Água Doce. Eu achei a hora que você entrou que a gente falando de polêmica, que ela ainda falando da Água Doce, né? Não, eu falei assim, já vou dar uma Pra dar uma acalmada, aqui, né? Porque a hora que voltar não tem tempo mais pra falar não, Marcelo. Mas essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento JDP Energia Solar. Transforme o seu telhado em uma usina solar. Eu não estou autorizado aqui, mas uma fonte muito boa aqui entrou em contato no meu Instagram e eu vou deixar só uma frase aqui. Há uma luz no fim do túnel do Legislativo Marilense. Amanhã eu falo com mais detalhes, tomara que realmente ocorra. Será que vai ter mas o quinto parece voto? que tem uma luzinha aí no final do túnel desse Legislativo Marilense. Vamos ver se o quinto voto A gente continua no YouTube Jovem Pan. Será que vem aí o quinto voto? Eu não posso falar aqui, mas pode ser coisa até melhor. Quando você começa a falar sempre, você já sabe. E não vai contar. Estamos no YouTube, não Diogo. falando da presidência da Câmara daqui, né? Não falando da presidência da Câmara aqui. Estamos no YouTube. Presidência da Câmara lá também, você não quer falar porque você é executivo, você não vai querer interferir. Não, eu não tenho. Ali eu deixei tudo bem à vontade para os vereadores, né? Eu sou vereador hoje, eu sei como é que funciona. 11 vereadores, né? Estamos em 11 vereadores. 11 vereadores. Então são 11 candidatos? Eu não sei se todos vão querer sair candidatos. Mas pelo menos o quê? Uns 3, 4 estão na... Uns 4, 5 candidatos ali. Eu tô meio perdido, eu já nem sei mais quem é vereador em Pompeia. Uns 4 assim. Mas as eleições em Pompeia para a presidência da Câmara sempre buscaram ser consenso, né? E o consenso é muito bom. O consenso, quando você entra num consenso no Legislativo, ele é muito bom para o trabalho, né? Então, desde a mesa diretora até as comissões, quando você tem ali um entendimento entre os vereadores de quem vai presidir o trabalho das comissões, quem vai presidir o trabalho da casa no próximo biênio, isso aí é muito bom, né? Acho que eu já sei quem vai ser o palpito, quem pode ser. Então, quem seria o candidato? É alguém da base, né? Guilherme Bonfim? Tem candidato, né, da coligação hoje da oposição, tem candidato hoje da nossa coligação. Nós temos 5 vereadores. 5 a 6, então. 5 vereadores a 6 vereadores. E esse menino que eu falei é do Guilherme. Guilherme é... O seu time escolhe quem quer ser presidente, né? Porque se o time chega a escolher um da oposição e fala assim, quer ser presidente? Nós estamos votando em você, já é presidente. Já é verdade. É porque ali o presidente é por maioria, né? Quer ser presidente? Quero. O que você precisa fazer? Votos. Votar em você mesmo. Exatamente. Eu trago 5 votos, você vota em você mesmo. É igual aquele prefeito da cidade que eu esqueci o nome Takaoka lá, aconteceu isso aqui. Caiu no colo dele. Yoshio Takaoka em Marília aconteceu isso. Ele nem queria. Foi recente, ele... não? Foi recente, não? Foi ainda... Yoshio foi uns... Tá até falecido já, Yoshio, né? Sim. Umas 3 legislaturas atrás. Umas 3 legislaturas. O que aconteceu? Chegaram para ele era inexpressivo dentro da Câmara. Ele não era alguém orgânico, né? Sim. Aí chega, quer ser presidente? Eu quero, o que eu preciso fazer? Votar em você. Apenas Trouxeram, isso. faltava um voto. Apenas isso. Aí ele falou, tudo bem, eu topo. Aí ele conseguiu votar nele. Ele acertou, chegou lá, acertou o voto nele mesmo. Já foi servidor público lá em Pompeia, né? Estava trabalhando aqui. Foi candidato a prefeito de Pompeia. Foi candidato a prefeito em 2016, junto com Daniel Cury, vice-prefeito. Eles não foram eleitos naquele pleito, mas deixaram sua marca, sua representação, né? Enquanto grupo político. E aí acabou a eleição, o Tatá ele veio trabalhar aqui na Codemar logo, um tempo depois, não foi logo em seguida, um tempo depois o Tatá, o Claudirley Santiago Domingues, ele veio trabalhar aqui, liderar a Codemar e ficou durante esse tempo. O Alexandre Domingues, irmão do Tatá, ele teve aqui na Secretaria de Suprimentos, né, na parte de compras, licitação. E também uma pessoa que ajudou bastante na campanha. Eu estive muito com ele durante a campanha eleitoral, né? Foi um grande conselheiro, uma pessoa que sempre esteve ali, né, segurando os grandes problemas. Que a gente sabe que campanha eleitoral tem muito problema, muita coisa que foge do controle. E o candidato ele tem que estar única e exclusivamente pedindo voto. E o Xandão nessa parte operacional, chama ele de Xandão, Alexandre, né? O Xandão nessa parte operacional, ele é um cara muito bom.
Ele é um cara que tem muito contato, ele é um cara técnico, um cara capacitado. Então, ele também tirou um tempo para poder auxiliar nessa parte operacional da campanha eleitoral. Uma pessoa da minha confiança, né, e eu convidei para ser o superintendente do SAI, né, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompeia. O Tatá, o Claudirley Domingues, eu convidei para ser o secretário de Administração e Governo lá em Pompeia. Também tem o Levi. O Levi é de Pompeia, há 33 anos ele saiu de Pompeia, mora em Marília, né, trabalhou, exerceu sua carreira nos bancos aqui em Marília, casou-se, até a sua esposa, trabalhou aí um período no governo Camarinha, depois nesse período governo Daniel Alonso, como chefe de gabinete, secretário de Planejamento Econômico, secretário da Fazenda. Eu tive uma aproximação maior com ele depois da campanha eleitoral, né, quando eu pedi a ajuda do Levi para poder, uma pessoa técnica, uma pessoa experiente em governo, é uma pessoa que eu pedi auxílio para entender as contas, né, da Prefeitura de Pompeia, da administração pública, e aí ele foi se engajando, ele foi entrando, ele foi fazendo alguns apontamentos, né, apontando alguns caminhos, e foi onde eu falei, olha, Levi, eu preciso de alguém para poder me ajudar aí com esse primeiro momento do governo. Você topa me ajudar? Onde eu tenho uma proposta para sair, tenho algumas prefeituras, então eu não sei ainda. Tá? E aí, recentemente, né, antes da nomeação, eu falei para ele, eu vou para Pompeia te ajudar. Então, assim, para mim está sendo E hoje ele assume, né, a partir de quinta-feira, quarta-feira, ele assume como secretário de Finanças e secretário municipal de Finanças e Planejamento. Então são 3 pessoas de Pompeia, 3 pessoas técnicas, 3 pessoas capacitadas, né, que vão estar sobre a minha liderança, vão estar sobre a minha gestão, né, sobre o meu controle, supervisão também, e através das demandas que eu vou passar para eles, para a gente poder governar e caminhar juntos, né? 3 pessoas de Pompeia que eu trago para poder me ajudar na administração. São 3 destacados integrantes aí do pior governo da história da cidade de Marília. Você não tem receio de transferir esse comitê de crise também para o seu governo na cidade de Pompeia? Acredito que não, porque, como eu disse, quem vai estar na liderança sou eu. Quem vai mandar, quem vai dar as demandas, quem vai direcionar e capitanear o time sou eu. E outra coisa, eu não tenho rabo preso, eu não tenho mão amarrada com ninguém. Tem tempo, tem experiência, porém, se não der certo, eu tenho total liberdade para poder trocar. Mas são pessoas que eu confio, já deleguei, já demandei, tenho um planejamento já prévio para entrar nos primeiros meses, nesse primeiro ano, para poder entregar. Não entregou ou deu problema, a gente faz esse remanejamento, né? Então, eu acredito que em Pompeia vão ser bem aproveitados sob a liderança de outro prefeito, um prefeito novo, um prefeito jovem que pensa no futuro e com toda certeza sobre a minha responsabilidade, mas também sobre as minhas demandas, sobre a minha liderança. O Levi mantém a mesma área de afinidade, praticamente, né? Que é a parte de finanças e orçamento, parte da fazenda, né? Isso. Já o Tatá e o Alexandre saem das suas áreas de afinidade. Um vai para o SAI. Pode ser um indicativo do futuro do SAI? Não, eu acredito que não. Inclusive eu tenho falado, eu tenho reiterado, o Xandão ele tem uma capacidade de liderança e trabalho operacional muito grande. Ele conhece os funcionários, já trabalhou com isso, né? Ele tem um trabalho, uma capilaridade, né, com contatos. Então eu acredito que a função dele no SAI, eu pedi 2 coisas para ele. Não deixa faltar água e não deixa o esgoto sem tratar voltar para a natureza. Então cuida da questão ambiental. Mas se você se refere à questão da privatização, jamais. Eu já tenho falei na campanha eleitoral, falo nessa transição, sob o meu governo, o SAI não vai ser privatizado. O SAI é uma empresa pública de orgulho. Eu tenho orgulho dos servidores, dos funcionários do SAI, e eu vou manter até o último dia do meu governo o SAI como uma empresa, como uma autarquia pública e melhorar a qualidade da prestação do atendimento. Tanto na captação e distribuição de água, quanto do esgoto que é devolvido para o nosso meio ambiente. Que estaria no limite, né? Capacidade de tratamento de esgoto. As nossas 2 lagoas de tratamento já superaram de todas as formas os limites aceitáveis de tratamento. Inclusive, agora em janeiro eu vou ter que fazer uma reativação, uma reavaliação e pedir novamente o licenciamento ambiental das 2 lagoas, né, via CETESB. Isso já está na nossa programação, mas do jeito que está, por muito tempo as nossas lagoas não vão aguentar. Então a gente já está pensando numa outra forma de tratamento de esgoto, principalmente lá na Vila de Paulópolis, que está complicada, mas porque, Girota, a cidade cresceu.
né? Novas famílias, novos bairros. Então, as 2 lagoas de tratamento que atendiam o município, a decantação dela, o tempo ele já é outro. A quantidade de vazão de esgoto que chegam nas lagoas já é outro. Então, já vamos ter que pensar e já estamos pensando numa outra forma de melhorar o tratamento do esgoto e devolver esse resíduo, essa água, né, de volta para o meio ambiente com uma qualidade, né, com indicadores de pureza maiores do que estão sendo oferecidos hoje. Esse deslocamento da fábrica da Jato para Paulópolis acabou sendo benéfico para a questão urbana da cidade, porque você desloca também parte da população para Paulópolis e não sobrecarrega tanto o município, né? Pode dar um fôlego ali em termos de planejamento urbano? Além disso, você cria um novo eixo de desenvolvimento urbano. Então, a expansão urbana que ora estava indo ali para as extremidades, hoje ela já pode ser planejada de uma forma mais concreta, né? Hoje não é mais loucura você juntar Pompeia e Paulópolis, né? Você ligar a vila de Paulópolis ao distrito de Paulópolis. Também, né? Não, mas vai acontecer, Giroto, eu digo com uma naturalidade, da mesma forma que Padre Nóbrega hoje está para Marília. É um fluxo de moradores, de trabalhos e serviços que saiu de Marília, descentralizou-se aqui para onde nós estamos hoje, para Padre Nóbrega. Da mesma forma está acontecendo. Então Paulópolis hoje está investindo, tem muitos investidores em Paulópolis com pousadas, restaurantes, área de serviços, mercados, farmácias, e é uma vila que tende, é um bairro que tende a se expandir cada vez mais. Não podemos esquecer da prestação, melhoria continuada na prestação de serviços públicos, né? Que é na educação, que é receber bem os alunos na Paulo Vicente, que é a ensino infantil, e na educação infantil, no ensino fundamental na Orlando Cassaro, no posto de saúde e também no centro de especialidades ali da Vila de Paulópolis. Então hoje a gente vê que Pompeia ela cresce para um novo eixo de desenvolvimento urbano, que é sentido a Paulópolis. E também, Giroto, a gente não pode se esquecer da realidade que vai ser nos próximos anos o desvio da rodovia, né? O desvio da Via Expressa do centro da cidade. Agora em janeiro a gente vai governo, ter... Né? Deve acontecer ainda no seu governo. O início das obras, sim. Isso aí eu tenho muita expectativa, nós temos muita expectativa. Então vai conduzir também um novo eixo de desenvolvimento e expansão urbana ali para a região norte do território do município de Pompeia. Então pega ali Mil Alqueires, Aurora, Cruzinha, Cabeça de Porco, Morro Azul, Paulópolis, toda aquela região, ela vai ser futuramente ali à beira da rodovia, ou um distrito industrial, né, novas moradias, novos bairros, né? Então ali vai ser um novo eixo de desenvolvimento. Então já pensar além Pompeia, Paulópolis, mas pensar nessa área norte do município de Pompeia, do território do município de Pompeia, em que vai ser altamente impactada pela construção do desvio da SP-294. E você acha que vai influenciar na cidade hoje, na economia da cidade, na movimentação da cidade, quando a pista sair dali? Essa é uma discussão muito bacana, né? Porque o pessoal falou assim, pô, se a gente tirar a rodovia do centro da cidade, mata a cidade, né? Você tem que equilibrar, né? Existem os dois discursos, o discurso pró e o discurso contra. Com toda certeza, os comerciantes ali da beira da Via Expressa, né, que são os postos de combustíveis, as borracharias, os restaurantes, deslocam, né, vão ser altamente impactados, porque a grande parte dos serviços, né, eles captam ali também. Não, eles não dependem somente do fluxo da rodovia, mas auxilia. Ele não é um complemento, mas ali auxilia também no fluxo do serviço. Mas por outro lado também hoje já é um problema. É um gargalo. A Via Expressa de Pompeia é um gargalo pelo fluxo. Pô, a gente está agora no final do ano, as férias, né, o movimento de final de ano, o pessoal pega o carro, vai viajar. Voltou a ser uma cultura pós-pandemia, colocar a família no carro e sair para viajar e visitar o interior. Então, tá um fluxo muito grande de veículos em Pompeia. E isso aí atrapalha muito os moradores que moram na beira da rodovia, na frente da rodovia, né? Então, tirando a Via Expressa do centro da cidade, também ajuda, mas também atrapalha os comerciantes. Mas como você bem disse, Tiroto, dá para você transferir, né, e fazer essa permuta de um local para o outro e oferecer os mesmos serviços, os mesmos comerciantes terem essa oportunidade de oferecer os seus serviços agora na beira da rodovia também. E vai ter uma solução logística ali também para aquela a Serra de Queiroz ali, a chegada em Pompeia ali, né? Muitos caminhões ali já tiveram até acidentes, né? Porque aí eles vão ter como fazer o rodoanel, né?
Eles chegando de Queiroz sim. vão poder seguir para Marília ou seguir para Tupã sem ter que atravessar aquela serrinha ali, né? Exato. É uma serra muito estreita ali, né? A serra que vai ali para Vila Aurora, que sai do residencial Borrasca, do bairro Borrasca, e vai para Aurora. Muito íngreme ali, né? É muito estreita, então assim, caminhões carregados, caminhões, né, que são os bitrens, então caminhão pesado e caminhão de um comprimento muito alongado, né, um comprimento grande, ele acaba tendo um impacto ali com o local estreito daquela serra. E agora, tendo essa alça de acesso pelo rodoanel, pela rodovia, pelo desvio, fica muito mais fácil, né, o fluxo de mercadorias desses caminhões de grande porte, desses veículos de grande porte. Deixa eu agradecer, a gente está devendo um intervalo ainda? Nós vamos continuar em função do problema técnico, perdemos 12 minutos do Jornal da Pan desta segunda-feira. Deixa eu agradecer aqui, em média 29.800 pessoas que passam pelo meu Instagram, muitas delas avisando o problema técnico do dia de hoje. Era mais, hein? Era 32, 34. Caiu para 29, mas tudo bem. Vamos dar um desconto aí com o final de ano. Mas após um rápido intervalo comercial, aí sim também um questionamento que deixamos para o prefeito eleito da cidade de Pompeia, a questão do convênio Santa Casa, Prefeitura de Pompeia. Como que está essa polêmica? São quantas pessoas na lista? Até a última contagem eram 249. Quantos servidores tem hoje na Prefeitura de Pompeia? Mais ou menos 1.100 servidores totais. Desde o quadro permanente da Prefeitura, SAI, DHS, os comissionados e juntando os servidores do convênio da Santa Casa, mais ou menos 1.100. Com os da Santa Casa. Com os da Santa Casa. 1.100. Então, servidores gerais, né? A força de trabalho geral da administração direta e indireta é um cálculo próximo a 1.100. Aproximadamente 20% dessa força de trabalho, então, está dentro desse convênio na Santa Casa, que a gente vai falar sobre ele após um rápido intervalo comercial. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento JDP Energia Solar. Transforme o seu telhado em uma usina solar. A gente continua no YouTube Jovem Pan. Só falar aqui também, com picos de 107 mil, né? Caiu um pouco de 34 para 29 a média aí do meu Instagram, mas com picos de... É bom falar isso, né? Sim. Mas com gosta, picos de né? 107 mil visualizações. Vou te chamar para agenciar meu Instagram também. Por favor. Continuamos no YouTube Jovem Pan. Ele estava falando da serrinha, eu estava tentando lembrar e entender que serrinha que era. Eu entendi, descendo ali. Não, ele estava falando, não estava tenho uma entendendo. imagem. Como se estivesse indo lá pro Girdão, pra galera. Não, outro dia eu peguei uma imagem, eu peguei. vi o caminhão vindo, eu senti que nem ia dar, aí comecei a filmar. Pega justo a hora que ele dá aquela parada, o caminhão de amendoim. O Giroto, mas ali é um problema. E Ali, sempre foi, eu tenho pavor daquele lugar. Aquela serra ali, se você Agora não eles colocar... desviam, né? Aí o cara tem que voltar 40 km para Queiroz. Para poder Pessoal, fazer. o cara chega quase no destino. Não tem nem como. É um desafio logístico muito grande ali, mas com a serra, com o desvio, você vai fazer um contorno grande também, mas nada comparado aos 40 km que você volta para trás ali. Não, sim. E mas você acha que não pega no seu governo ainda? Porque se começar em 26, não são 2 anos? Para conclusão, não vai 2 anos, Giroto. Vai mais. Não. Você acha que vai mais? Vai mais. Ó, ali porque por edital era 29, né? O início 29, eles estão antecipando 3 anos. Se tiver uma pressão política forte, tá? Porque tem 2 grandes obras ainda para Eixo poder entregar com a previsão do edital, que é a duplicação até Panorama, a duplicação total até Panorama e o desvio de Pompeia. Convênio Santa Casa Prefeitura, área da saúde, essa é uma polêmica da transição? Isso aí foi, na realidade, Giroto, já foi muitas vezes sinalizado e apontado, não só na transição. Já no nosso mandato de vereador, a gente viu que esse ano, né, ano eleitoral, estava tendo um excesso de contratações por meio desse convênio. A gente sabe que tem uma limitação pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal de Contas faz apontamentos em relação a contratações de servidores públicos em ano eleitoral, para evitar, né, favorecimento político com contratação. E a gente começou a observar um excesso de contratações por parte do convênio, né, por parte do DHS, contratando por conta do convênio da Santa Casa. Isso é fácil de maquiar, né? Então a gente já manifestou no início do ano, lá em março, abril, a gente buscou via Câmara Municipal, fizemos um requerimento para ter acesso a essa lista de contratados. O requerimento foi barrado na Câmara Municipal, né? Não passou pelo plenário, mas a gente continuou buscando entender como que estava sendo operacionalizado esse convênio. Então, na realidade, ele é um convênio entre o Departamento de Higiene e Saúde, a Prefeitura e a Santa Casa de Pompeia. É importante falar que a Santa Casa de Pompeia, ela presta um belíssimo
importantíssimo trabalho para a comunidade, né? E esse não é o problema, esse não é o foco, mas é como o convênio foi utilizado por parte da prefeitura. Como que foi sufocado uma folha de pagamento, né, por parte do DHS, utilizando de forma errada o convênio. Então, a gente manifestou toda essa preocupação antes da eleição, antes da pré-campanha, na campanha eleitoral, e foi o que a gente achou. Na transição, a gente foram obrigados a passar esses dados, foi constatado sim, né, um excesso de pessoas, né, contratadas que não atuam diretamente com a finalidade do convênio. O convênio ele é sobre o programa, ele busca atender o programa de saúde da família. Então a gente viu que algumas pessoas contratadas, né, uma grande parte das pessoas contratadas estavam aí uma outra finalidade que não eram essas, e isso gerou uma preocupação, né? E isso gera uma responsabilização também. Então a gente buscou fazer esse apontamento, né? Já entramos em contato com a Santa Casa. A nossa ideia é ajudar, não é criar mais problema. Então nós queremos ajudar a Santa Casa a não ficar mais refém desse tipo de contratação, desse tipo de convênio, e começar a respeitar a Santa Casa de Pompeia, como já disse, os trabalhos que ela presta, como servidor, como o prefeito de Pompeia continuar auxiliando. E só para lembrar, esse convênio ajudou a Santa Casa lá em 2019. Esse foi um convênio que ajudou a Santa Casa a continuar operando, fazendo seus trabalhos de portas abertas, né? Então, já temos aí algumas conversas, reuniões com a Irmandade da Santa Casa. Vamos logo na primeira semana que vem não, essa semana. Nessa semana a gente já vai ter um dos primeiros atos do meu governo, é sentar com a Irmandade da Santa Casa e buscar resolver de forma definitiva esse convênio, os limites, o que pode, o que não pode, né? E antes tarde do que nunca, mas a gente tem que começar a fazer, começar a olhar esse convênio de uma forma bem respeitosa, né? E eu não falo assim, você vai deixar de contratar pela Santa Casa, não é nem essa a questão. A questão é você utilizar do convênio para poder, de fato, contratar pessoas que atuem no programa de saúde da família. Essa é a questão. Essa é a questão. Hoje nós temos ali um orçamento, uma receita corrente líquida comprometida a 41% com a folha de pagamento, ainda está abaixo do limite prudencial. Eu não tenho problema nenhum em abrir concurso público e colocar uma força de trabalho com concurso público e aumentar a folha de pagamento, porque, como eu disse, eu digo e vou repetir, Pompeia cresceu. Precisa de uma força de trabalho que dê conta da demanda dos serviços públicos. E eu não posso, por capricho, deixar servidores contratados pela OS simplesmente para dizer que a minha folha de pagamento é baixa. Tá? É baixa porque não entra o cálculo dos funcionários contratados pela Santa Casa. Tá? Então, assim, eu tenho que ter essa responsabilidade também de dar esse tipo de transparência. Então, o pessoal vai ver, né, a imprensa vai apontar, os vereadores vão constatar, você aumentou o gasto com despesa de pessoal, mas olha só, se você pegar hoje o gasto com o pessoal da Santa Casa e colocar como se fosse do poder público, já estariam lá estrondosamente nas alturas, né? Então, a gente vai fazer isso com muita responsabilidade, explicando para a população. A gente acredita que esse é o caminho mais fácil de poder explicar as coisas, explicando para a população como que a gente quer fazer, né? Como que a gente vai organizar essa força de trabalho, né, da Prefeitura Municipal, né, sem onerar ninguém, né, respeitando os serviços que são prestados na saúde, né, sem tirar ninguém da sua função, mas também respeitando a Santa Casa, né, um convênio que ajuda a salvar vidas e melhorar a qualidade de vida da população. Podem ter ocorrido ilegalidades nesse convênio, na execução desse convênio de Santa Casa e Prefeitura? Isso aí a gente vai fazer uma constatação a posteriori, né, à medida que a gente entrar lá, entender como que eram feitos, conversar com os gestores que faziam as contratações, os escritórios da contabilidade, né, com o pessoal do DHS, né? Eu chegava a lista no DHS, encaminhava lá para a contratação. Então a gente vai ver como que era esse fluxo, esse procedimento, né? Porque aí não pode afetar até o seu indicado, porque o futuro superintendente do DHS é o ex-provedor da Santa Casa. Sim.
Aí você não pode perder um integrante do seu primeiro escalão se eventualmente ocorrerem ilegalidades? Eu acredito que não, porque a nossa questão nunca foi a Santa Casa. A nossa questão sempre foi a postura do DHS, do Departamento de Higiene e Saúde, em questões das contratações. Ilegalidade em questão da contratação não tiveram, mas o problema foi a finalidade moral que o departamento, o poder público se utilizou para essas contratações. Então a Santa Casa não teve nenhuma oneração com a folha de pagamento, porque a folha de pagamento desses servidores vinham do município. Então era a prefeitura ou o DHS que pagava o salário desse servidor, transferia para a Santa Casa, e a Santa Casa somente repassava para a Santa Casa, e a Santa Casa fazia o pagamento, a liquidação desse salário. Então acredito que o principal problema esteja na postura da gestão do DHS. Essa é a principal questão. Que agora o superintendente atual, qual é o nome dele mesmo? Sérgio. Ele deve continuar no primeiro escalão do seu governo? Ele continua como um apoio do Alair, né? Até o Alair pegar o trabalho, né? A transição ela tem isso também, e o pessoal do DHS tem sido muito institucional, tem tido um papel muito institucional respeitoso conosco, né? Desde da transição, e a gente pede também que continue sendo nessa relação institucional de trabalho e continuidade da prestação de serviço aí pelos próximos meses. Então, Alair, ele vai chegar no DHS, ele já está entrando na estrutura do DHS, tem uma boa entrada com todos os servidores, com todas as lideranças, diretores, coordenadores da fisioterapia, do centro de especialidade, dos postos de saúde. Então, mas nesse primeiro momento, o Alair ele vai buscar, né, juntar a equipe e esquentar os motores para poder continuar esse trabalho. E já falando do Alair, você acha que o fato dele vir já de conhecendo toda a situação com relação à Santa Casa e agora ser o superintendente do DHS também pode ajudar muito nesse processo que você quer de transparência e de entender o problema central de hoje? Eu acredito que sim. Ele é um gestor, né? O Alair, ele vem da iniciativa privada, né? Ele tem uma empresa, montou uma empresa de muito sucesso, então ele vem trabalhando muito, teve uma postura exemplar dentro da Santa Casa, como provedor da Santa Casa, liderando a Irmandade, mas eu também reconheço que foi um trabalho em conjunto da comunidade também, da Irmandade, mas foi sob a liderança dele. Então assim, eu tenho muito carinho pelo Alair, eu tenho certeza que ele vai ter esse olhar de gestão da saúde pública de Pompeia, sem se esquecer que a saúde municipal ela é um direito da população. Então hoje a população ela não é um convênio particular, não é um convênio de saúde, mas o programa de saúde da família, a especialidade, a academia vida, a fisioterapia, a vigilância sanitária, tudo o que rege a saúde pública municipal vai estar sobre a coordenação geral do Alair. E isso também vai estar sobre a minha coordenação pessoal, né, junto ao Alair. Então isso a gente tem muita tranquilidade, tem muita confiança no Alair, que ele vai liderar muito bem essas políticas de saúde que a gente vai começar a tocar a partir de quarta, quinta-feira. Acaba sendo uma notícia boa, porque se houve uso político ali, um cabidão, vamos dizer assim, nesse convênio, ao cortar você passa a ter uma folga orçamentária, tanto para fazer realmente os serviços de saúde, quanto para auxiliar a própria Santa Casa, que é o principal equipamento de saúde da cidade de Pompeia. Isso é geral. Quando a gente reorganiza o quadro, você enxuga essa estrutura pesada e inchada, sobra um pouquinho de gordura. Então aquela parte de investimentos que você me perguntou logo no início da nossa entrevista, ela acaba aumentando. Então sobra uma folguinha para eu poder realmente juntar e fazer ali a unidade habitacional, ajudar a incorporar no transbordo do lixo, na reforma dos equipamentos públicos que vão ser necessários logo agora no início, pensar na revitalização do nosso centro comercial de Pompeia com a reforma do mini shopping. Então são recursos, valorizar o servidor público, melhorar as condições de trabalho dos servidores públicos, né, trazer esses recursos para eu poder abrir um concurso público e organizar, reestruturar a nossa força de trabalho com os servidores em nível técnico, estratégico, nível tático, o nível operacional, para não deixar o serviço da prefeitura parar. Então a gente tem toda essa consciência de que quando você enxuga de um lado, você sobra uma gordurinha para você poder investir no outro. Isso é gestão.
Isso é gestão. Em qualquer lugar do mundo, dentro de uma empresa, de uma prefeitura, do governo do estado, do presidente da república, ao prefeito municipal, ao síndico de condomínio, é assim que funciona. Você tira de um lado e coloca no outro. Porque esses 180 milhões que a gente previu, Giroto, ele é um cobertor. Se eu coloco ele no nariz, o pé fica descoberto. Se eu coloco no pé, minha cabeça fica descoberta. Então, são decisões gerenciar uma cidade. E quando você tira de um lado, você sobra para você poder investir e melhorar a qualidade de vida da população no outro. Se não me engano, Pompeia é recordista em termos de percentual da população com plano de saúde privado. Se não me engano, é algo em torno de 70% da população tem plano de saúde privado. Só que, por outro lado, 80% dos atendimentos são SUS dentro da cidade de Pompeia. Vocês vão atacar essa questão, principalmente após a mudança do plano de saúde da principal empregadora, que é o Grupo Jato, com a contrapartida, porque os funcionários não se apresentam mais como plano de saúde para não ter contrapartida do desconto no seu salário e acabam sobrecarregando o sistema SUS dentro do atendimento da cidade. Você tem conversado com a Lair sobre isso? Qual seria a estratégia para fazer o enfrentamento desse problema na cidade de saúde? Mas isso já tem, isso já é feito. Isso já antes mesmo dessa transição que a gente vai começar, mas isso já é feito. Quando o cidadão que ele tem um plano de saúde se apresenta para o atendimento na Santa Casa, né, dentro do pronto atendimento, porque a saúde, Giroto, é direito de todos, tá? É direito de todos. A saúde básica, a saúde pública é direito de todos. Agora, nessa questão, no atendimento da Santa Casa, eu falo principalmente da Santa Casa, no pronto atendimento, você é questionado. Olha, você tem convênio? Se a pessoa tem convênio e fala que vai pelo SUS, lá na frente, na hora da prestação de contas, pelo CPF da pessoa, o próprio sistema identifica que aquela pessoa tem o reembolso por parte da concessionária de saúde, né? Então isso já existe no pronto atendimento, tá? Mas quando se fala no programa de saúde da família, no acompanhamento, porque eu não posso identificar também quando eu tô na vigilância sanitária, por exemplo, quando eu tô ali no programa de saúde de combate epidemiológico da dengue, eu não posso chegar e falar assim, vou passar veneno nessa casa que é a SUS, mas nessa casa que é o convênio. Então é muito mais amplo, mas eu concordo com você, no pronto atendimento já tem esse compliance, né? Não é compliance, mas esse controle, essa inteligência de dados. Essa inteligência de você falar, pô, uma pessoa está utilizando o Sistema Único de Saúde, mas ela já está pagando o convênio. Então tem esse ressarcimento, essa contrapartida é automática e acontece depois de alguns meses quando há o cruzamento de dados, né? Mas na saúde pública, medicamentos, a fisioterapia, a especialidade médica, o programa de saúde da família com as unidades básicas de saúde, o posto de saúde da família, com os agentes comunitários, agentes de endemias, o acompanhamento, né, mensal, isso aí a gente não pode negar para ninguém, seja ele, né, bilionário, seja ele uma pessoa ali que está não tem recursos orçamentários para pagar um convênio médico, né? Então a saúde é um direito de todos. Sim. A saúde básica ela tem que ser ampla e ela é, como o próprio programa já diz, universal. É para todo mundo. É isso. No meu Instagram aqui, muita gente manifestando surpresa pelo fato do Levi Gomes ser da cidade de Pompeia. Não sabiam que era de Pompeia. Então ele estaria sendo repatriado para a cidade de Pompeia. E não vou ler aqui muitos comentários pejorativos, né? Porque estaria sendo preconceituoso. Eu até comentei já aqui no Jornal da Pan. A partir de agora a gente vai saber se o problema era o treinador ou o time. Né? A partir de agora, de 1º de janeiro, né, a gente vai ver se o problema era o Levi ou o seu chefe, né? Você me permite também fazer uma comparação? Eu gosto de olhar muito os jogadores brasileiros que atuam no time brasileiro e de repente quando eles vão para a Europa, eles ficam no banco. Então assim, tudo é com base no treinador e como ele é aproveitado dentro do time, né? O Vanderlei Luxemburgo fala assim: eu não tô criando um time para perder campeonato. Eu não monto time para perder campeonato. E eu falo a mesma coisa. Eu não tô montando time para perder campeonato. O Robinho, quando ele tava no Santos, estava jogando muito bem no Santos. Ele foi para, acho que Manchester City. Ele jogou um tempo no Manchester City e de repente começou a esfriar. Porque ele não foi bem aproveitado. A liderança, o técnico dele colocou ele de escanteio, não soube aproveitar muito bem. Agora, quem é o técnico do time sou eu. Então quem vai aproveitar o meu time de secretariados, falar onde vai, quem fica, quem sai e ter esse pulso firme, sou eu. Então eu trago todo o secretariado, não é só os secretários de Marília que estavam com o Daniel, mas teve gente, Giroto, que saiu do trabalho
tantos anos de carreira dentro de faculdade, dentro de empresa, dentro de escolas, eles estão saindo, confiando na minha pessoa, confiando na minha liderança para entregar o melhor para Pompeia. E é essa liderança que eu vou entregar até o último dia do meu mandato. E vamos ficar no aspecto positivo também. Na educação, você montou uma seleção, né? Com certeza. Na educação, 2 de Marília também. Acho que em todas as secretarias eu montei um bom time. E assim, na educação foi o Dream Team na educação. Giroto, eu fico assim, quando a gente monta um time, acho que isso eu posso até abrir aqui, é muita gente boa. E a gente tem que escolher um nome, porque o cargo de secretário é um só. Então, para cada sim que você dá, muito não você tem que falar também. E aí isso acaba me machucando. Eu falo assim, poxa, tem 50 pessoas boas para assumir essa função, mas eu tenho que escolher uma pessoa. Então, isso também é a capacidade de você liderar e formar um time e fazer gestão, é de você falar sim e falar não. E quando eu montei um time especificamente falando da educação, eu falei assim, putz, eu tenho uma turma muito boa aqui da educação, como é que eu vou montar? E aí eu fui montando, chamei a secretária Claudine, e a gente foi montando depois as diretorias técnicas. Que é a diretora da Ativa aqui da rede municipal, né? Ela se licencia, né? A Claudine, secretária. Ela é da Ativa, e a Márcia Vinholo, que já era aposentada. Isso. A Márcia, ela vem da rede estadual, muito tempo, já foi diretora, professora, municipal, esteve no município aqui de Marília, esteve no município aqui em Marília durante várias gestões. O melhor Enem de Marília ainda é dela até hoje, o recorde do Enem. E lembrando que as duas são de Pompeia, na verdade, não usaram as pérolas lá, agora você está levando elas para lá. E a Claudine já é professora do município de Pompeia, passou no concurso como diretora aqui em Marília, também volta para abre mão do concurso, concurso para poder cuidar da educação lá em Pompeia. Então ela teve que renunciar ou se afasta? Ela teve que abrir mão. Ela teve que abrir mão. Ela não teve, eu não sei como é que funciona o plano de carreira dos professores aqui de Marília, mas ela não estava no tempo de carência para poder pedir o afastamento. Então ela teve que renunciar e pedir a exoneração de fato. Mas passa de novo depois se precisar, né? Eu tenho toda a certeza que sim. Tenho toda a certeza. A Claudine, uma amiga que eu confio. A nossa diretora aqui do Mais Mestre, programa da Jovem Pan. Ela sempre manda no grupo nosso da educação, ela sempre manda dos programas que ela participa aqui, viu? Deixar um abraço para Márcia, para Claudine, nossa secretária de educação. E também quero aproveitar para deixar um abraço para todos os secretários que estão nos acompanhando nesse momento. Mas interessante que são duas gigantes ali. E com conhecimento, isso eu fui aprender depois do Mais Mestres também, com conhecimento em educação municipal. Sim. Porque às vezes o cara é genial, mas ele é do Estado. Até ele entender qual que é a realidade da educação municipal, que ela é mais básica, né? Perde-se muito tempo. No caso, as duas são especialistas em educação municipal, quer dizer, você não vai ter tempo de adaptação. E quando eu formei o time, eu formei todas as secretarias. Eu formei justamente para isso. Pessoas técnicas que sabem, que conhecem, que vão entrar dia 2 de janeiro atacando o problema. Sabendo o que tem que fazer sobre a minha liderança e chegando lá para resolver o problema e não para criar outro problema. O Alair também, né? Justiça já feita. Sim, claro. Foi uma atacada de você conseguir conquistar o Alair para o seu quadro, porque você pegar alguém bem sucedido na iniciativa privada, colocar toda essa história em risco, quando vai para o poder público, ele coloca todo o legado dele em risco também no poder público, né? Porque passa a ser vidraça, né? E o Alair, 26 anos de legado. O Alair, ele gosta de desafio. O Alair, ele gosta de ser totalmente desafiado. Inclusive o prefeito de Pompeia. Inclusive eu estava falando com ele aqui, saindo daqui eu vou passar lá para tomar um café com ele, conversar algumas últimas questões sobre o DHS. Mas o Alair, ele é um cara assim espetacular, né, que conhece gestão, sabe analisar aonde está indo, o ralo está aberto, aonde tem fenda aberta, aonde tem ferida para curar e inclusive aonde está dando certo, o que precisa continuar. Ele sabe aproveitar muito bem. Um espírito conciliador também, que é difícil, né? Você ter alguém enérgico, mas conciliador ao mesmo tempo, né? E ele consegue aliar e equilibrar as duas coisas. Né? Fantasticamente bem, eu não sei explicar como, mas ele tem Ele tem. Essa balança. É isso. Obrigada, Diogo, pela presença. Você vê que ela encerra o programa, ela já resolveu encerrar. Pronto, aqui, 9h30 aquela. Dos pontos que a gente falou, acho que todos foram abordados, né? Foi. Dos pontos mais polêmicos, né? Só a questão que ficou a dúvida aí do Rodoanel, né? Uma obra aí que pode bater na casa do R$1 bilhão, se ela termina ou não durante o próximo mandato ou se iria a um próximo, né? Tem uma outra também. Essa fica para uma próxima entrevista. Na área da educação. Essa fica para a próxima entrevista. A minha mãe deixou um abraço para você.
Minha mãe deixou. Chegou, né? Ela chegou, ela tava ontem. Tá no fuso aqui. ainda? Não, acho que ela tá descansando um pouquinho. Foram aí quase 25, 26 horas de viagem. Ela ainda pegou e falou assim: olha, ontem a gente tava jantando, ela falou assim: ó, fala que eu mandei um abraço por. Da Dona Lavínia essa aliança, né? Dona Lavínia essa aliança. Foi com a Mima. Foi com a Mima? Aqui no shopping. Que legal. A minha mãe, ela falou assim, que ela conhecia a sua mãe, né? E teve uma determinada situação que sua mãe, Dona Cirlei, acabou chegando e falando assim: nossa, o Vicentinho tá me deixando doida porque ele quer ser piloto de Fórmula 1. O Vicentinho! Ele quer Agora vai ser assim que eu vou chamar. Piloto de Fórmula 1. Coisa simples, né? Aí, no Jornal da Pan, Vicentinho. Aí ela pegou e falou assim: não, mas ele é meio doido mesmo, mas se ele for, vai ser um bom corredor. Aí ela parou ontem jantando, né? Ela falou assim: nossa, eu me sinto igual a Dona Cirlei. Você, prefeito de Pompeia, e o Vicentinho... Pior, né? Você vê que eu não fui ser piloto, né? Você foi ser prefeito. São riscos, né? A profissão de risco, profissão que gera medo em todas as mães, né? Mas com toda certeza, né? Dona Cirlei está muito feliz com o profissional que você se tornou. Minha mãe está aqui. Ontem, a hora que ela... Até enche os olhos d'água, mas a hora que eu vi o avião descendo, eu falei assim: puta... Eu falei palavrão, mas, pô... E desceu aqui em Marília? Desceu aqui em Marília. Ela deu sorte. Ela conseguiu. Assim, pô, minha mãe veio pra minha posse de prefeito de Pompeia. E aí eu chorei um pouco. Mas eu tô muito feliz, Giroto, de verdade, de coração. Quando a gente sai um pouco da política do nosso trabalho, a gente vai pra esse pessoal, eu falo assim, eu tô vivendo um momento pessoal. Eu nunca sonhei em ser prefeito de Pompeia, mas eu sempre sonhei em ajudar as pessoas e resolver os problemas das pessoas. E acho que eu vou ter essa oportunidade a partir de quarta-feira. Mas você tinha no horizonte esse sonho de ser prefeito de Pompeia? Ele existia ali já? Desde quando a gente apresentou a campanha lá em 2020... como vereador. Desde quando você era moleque, era um louco que ia assistir sessão de Câmara, né? Eu fui me preparar para isso. Você tinha 11, 12 anos? 14. Ah, já era um senhor de 14 anos. Fui com 14 anos participando. Que moleque de 14 anos vai assistir sessão da Câmara Municipal? Eu não perdia né? uma, viu? Eu não perdia uma sessão. E vai ser ali sua mãe podia ter interferido. Não, mas ali, se ela interna, se ela medica ali, eu acho que não dava, ali ainda dava. Com 14 anos ainda dava. Eu acho que ela não tinha noção da magnitude que isso ia se tornar. Aí quando eu falei pra ela lá em 2012, ó, mãe, eu tô indo estudar política lá em São Paulo. Aí ela falou: eu não acredito que você vai fazer isso. Aí ela falou: Deus abençoe, a bênção de um pai, a bênção de uma mãe é muito profético. E aí eu tomei isso pra mim e eu fui e tô dando meu melhor até hoje. E é claro que a gente fica na torcida e dá tudo certo, porque a gente fala que é tudo Marília aqui, né? Garça, Pompeia, Paraguaçu, Calçu, quer dizer, você tem todo... essas cidades indo bem fortalecem a cidade de Marília também, fortalece o nosso polo econômico aqui da cidade de Marília. Então, sucesso a partir do dia 1º, vocês querem trabalhar cedo, porque é a partir das 9, né? Várias cidades colocando às 10, às 11, vocês colocaram às 9 da manhã? Eu vou estar lá às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã? 6h30 vai abrir da manhã. Já? Eu vai vou estar com a chave ali da vou receber servidor por servidor. Daqueles que vão estar no pátio, eu vou estar lá bonitinho, um por um. A partir das 6h30 da manhã. 6h30. E eu vou estar lá. Às 8 horas. Tá no fuso dos Estados Unidos também ainda? Eu tô um pouquinho. Tô um pouquinho. Acho que é ansiedade, Giroto. Sucesso, Diogo. E desculpa pelo problema técnico que tivemos aqui. 12 minutos de interrupção no programa de hoje, Jornal da Pan. Mas você volta mais vezes a partir de janeiro, claro. Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer a toda a audiência, a quem ficou, a quem saiu, quem voltou e quem chegou depois. Né? A gente sabe que problemas acontecem, né? Eu também no meu governo vou ter alguns problemas também, mas com toda certeza eu vou atuar rápido, igual foi feito aqui, para poder corrigir os problemas. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está me dando, agradeço a toda a imprensa e, Giroto, eu quero fazer uma deferência à Jovem Pan, a Paradiso também, que esteve acompanhando a nossa transição em todas as lives, em todos os anúncios. Quero te agradecer. Em seu nome também estender o abraço ao Faleco, que está lá em Pompeia, e agradecer a toda a população de Pompeia e dizer que a partir de quarta-feira a gente inicia uma nova história, né? Nós, como cidade, como povo de Pompeia, a gente inicia um novo momento. Peço orações de todos, vou estar presente em todos os momentos. Vai ser um mês difícil, um mês complicado, um mês de entendimento, mas com toda certeza eu dou conta do recado, nós vamos dar conta do recado. Contem com o nosso trabalho. Aproveito para convidar
Quarta-feira, 9 horas da manhã, na frente da Prefeitura Municipal, vou estar tomando posse como prefeito de Pompeia, junto com Carlos Rogério, vice-prefeito de Pompeia, e todo esse timaço de vereadores que a cidade elegeu, 11 vereadores. Nós aguardamos vocês, cada um de vocês lá. Um feliz ano novo, um excelente 2025 para você e para sua família. Que Deus abençoe. Deixa eu só atualizar o serviço. Primeiro na Câmara Municipal, a partir das 9 horas. Você vai chegar às 6h30 que você falou. Não, às 6h30 é quinta-feira, dia 2. Ah, é dia no dia 2. do serviço. Tá. É no dia do serviço. Ah, você abre o expediente às 6h30. Eu abro o expediente às 6h30. Mas o que acontece? No serviço, na Câmara, como existe uma limitação de lugares, são 63, 64 lugares apenas na galeria, e só a família dos vereadores, dos empossados, já vai acabar ali dando, né, enchendo. Então o pessoal que quiser assistir, que quiser acompanhar esse momento, a gente reservou um espaço na frente da Prefeitura Municipal. Um telão. Vai ter um telão com cadeira, com tenda, de forma confortável, todo mundo vai conseguir participar e assistir esse momento. Então a dica é já ir direto para a Prefeitura. Já ir para a Prefeitura, que lá vai ser mais confortável, vai ter um local amplo e vai estar todo mundo. E depois da Câmara, eu tô descendo para a Prefeitura, eu vou a pé fazer uma caminhada para a Prefeitura e eu chego lá para pegar a chave e a gente começar o nosso trabalho. Aí a previsão na Prefeitura em torno Umas de 10 horas por aí. 10 horas da manhã. 10, 10 e 15. Então tá, ó, tá feito aí o serviço. É isso aí. Amanhã a gente passa o serviço aqui da cidade de Marília, né? Sim. Obrigado mais uma vez, Diogo. Obrigado, Wagner. Terminamos aqui a edição 4.781 do Jornal da Pan em 100,9 e também no YouTube Jovem Pan. Voltamos amanhã. Você ouviu o Jornal da Pan. Jovem Pan.